Hoje de manhã, né, eu acordei, né, de manhã cedo, era por volta de 7h30 da manhã, e aí eu notei que eu estava sentindo uma dor aqui aqui na parte de trás da coluna, né? Mas eu já venho sentindo isso já tem um tempo, né? As dores parece que tá chegando, mas aí depois eu fui conversando com a minha esposa, eu perguntei, quantos anos a gente não troca o colchão? Aí ela falou, ih, perdi as contas, né? E aí a gente começou a ver, né, preço de colchão, porque o colchão, né, irmão, a gente, como diz aquela propaganda, a gente passa bastante tempo, né, em cima de um colchão e a gente tem que valorizar a nossa coluna, principalmente depois de uma certa idade, a idade dos ais. Então a gente estava vendo alguns preços de colchões, né? Existe uma diferença muito grande, você vê um colchão de baixa qualidade, é um colchão barato, mas é um colchão que vai durar apenas algumas noites. E aqueles mais caros são os que vão durar mais, porque tem mais qualidade. A minha esposa, ela tem uma tendência a olhar o preço. E claro, né, a gente só vai fazer aquilo que tem no bolso, a gente não vai fazer aquilo que a gente não tem no bolso. E aí ela falou, esse aqui, aí eu olhando, e olhar as características do colchão, e eu falo assim, poxa, mas esse aqui, ele é assim, tá vendo? Não tem mola, esse aqui não é ortopédico, esse aqui não tem isso aqui que o outro tem. E eu olhando para os outros colchões, não olhando preço, olhando qualidade. Então eu olhava a qualidade, eu olhava, a bem da verdade, ela olhava valores. E eu olhava, quer dizer, ela olhava o preço e eu olhava valores. Então, meus queridos, eu comecei a pensar nessa visão que às vezes a gente tem, não é verdade? Entre valor, né, o valor e preço das coisas, né? Então, geralmente a pessoa que só olha preço, ela tende a ver somente o quê? O montante de dinheiro que ela vai pagar para adquirir ali aquele bem ou o serviço. Então ela vai olhar, eu vou dar aqui R$3.000 no colchão, R$4.000 no colchão, R$5.000 no colchão. Olha um monte de dinheiro que eu vou ter que gastar para comprar um colchão. Então as pessoas, elas geralmente têm essa visão de preço. E já tem pessoas que elas veem o valor. E o valor, irmãos, é a utilidade ou o benefício que aquela pessoa vai ter ao adquirir aquele bem ou um serviço. Isso varia, tá legal? De pessoa para pessoa. Nós não somos seres humanos iguais uns aos outros, não é uma matemática. Então cada um tem essa percepção do que seja valor, isso varia, né? E não é apenas sobre o produto em si, mas também sobre a experiência, satisfação e utilidade que o consumidor percebe ao usar o produto ou o serviço, tá? Irmãos, aí eu comecei a pensar em relação ao nosso Deus. Deus, quando olhou para nós, será que ele viu o preço que ele iria ter que pagar? Será que Deus olhou o preço? Ou Deus olhou para você e viu valores? É uma pergunta que a gente se faz. Eu tenho a certeza que o nosso Deus, ele não olhou para você, ele não mediu você por preço. Ele viu você valor. Por isso que muitas vezes eu venho a este canal e eu sempre falo assim para vocês. Vocês têm que valorizar aquilo que Deus entregou a vocês. Porque aquilo que Deus nos entregou não tem preço. Aquilo que Deus nos entregou tem valores. Então eu quero aqui novamente te dizer que Deus, quando olhou para você, ele viu valores. É por isso, irmão, que você é uma pessoa muito especial. Olha o que ele disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Isso nos recorda, faz nos recordar o custo do nosso resgate. Está aqui, olha. Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, é uma passagem muito interessante,
Porque Paulo fala sobre preço. Mas se você for perceber, notar, o que está por trás desse versículo é Deus falando que vocês são muito valorosos. Então, essa percepção de preço, né, e essa percepção de valor, nós podemos trazer também para o mundo espiritual. Então, quero deixar aí essa palavra para vocês, antes da gente continuar aqui, né, e que vocês reflitam sobre isso, sobre a questão do que me traz valores, o que traz para a minha vida valores, e o que não me traz valores. E aí você vai começar a dimensionar melhor a sua vida. Na questão humana, foi o que eu falei, a gente só pode fazer aquilo que o nosso bolso dá para fazer, não é verdade? Ninguém vai cometer loucuras. Mas mesmo assim, dentro daquele teto que a gente pode fazer, a gente tem a tendência sempre ao quê? A buscar qualidade. E isso não é diferente também no mundo espiritual. É por isso, meu irmão, que você vem a esse canal. E essas coisas vai justamente de encontro àquilo que eu falei no começo, em relação à questão de valores. Esse evangelho que nós pregamos, que nós falamos, né, que nós conversamos, essa maravilha de Deus nas nossas vidas, só foi possível por causa justamente dessa valorização que Deus nos fez. Deus olhou para nós e teve a grande misericórdia em abrir os nossos olhos e a gente poder entender a palavra, né? Então, a primeira coisa que Deus fez, quando a gente fala sobre as escamas caírem dos nossos olhos, é a gente entender a sua palavra. Nenhum de nós que estamos hoje em graça, estamos sendo aclarados, nenhum de nós recebeu isto entrando em um quarto escuro e ficando lá jejuando por horas, e a gente viu um anjo, e o anjo veio, fez assim na nossa vista e a gente olhou. Nenhum de nós recebeu isto subindo os montes, nenhum de nós recebemos disto através de vigília, né, através de serem os primeiros a chegarem, os últimos a saírem dos cultos, não faltar um culto, dizimar todo mês, ser ofertante. Nenhum de nós recebemos isto desta maneira, de forma mística. Todos nós recebemos esse evangelho de forma racional. É isso que nos tem convencido a continuar andando. Por quê? Porque quando nós começamos a ter, como o abençoado Gilmar falou, quando nós começamos a ter noção do que é ter uma limpa consciência, a gente começa a desfrutar das coisas que Deus tem nos dado, não é verdade?